Olá, tudo bem? Sou o professor Rogério Antônio Piccoli, do curso de Licenciatura em Filosofia à Distância e responsável pela disciplina Leitura e Escrita de Textos Filosóficos 2. Esse aqui é um texto introdutório de apresentação da disciplina, falar um pouco do conteúdo, dos objetivos e falar um pouco também, num segundo vídeo, sobre as atividades avaliativas, tá bem? Então, uma rápida apresentação. A nossa disciplina está estruturada, né, com base nesse caderno, esse livreto, né, um livro-texto chamado Leitura e Escrita de Textos Filosóficos 2, que está disponível na biblioteca da disciplina. E eu vou gravar uma sequência de vídeos falando primeiro sobre o objetivo dessa disciplina e em seguida sobre esse conteúdo que eu vou apresentar aqui. Então a gente começa falando um pouco sobre a introdução à sentença filosófica e essa ideia de um enriquecimento da sentença. O foco principal são nas proposições que compõem as sentenças, né? Então a distinção entre frase, entre oração, sentença, frase, proposição é decisiva. Aqui nós estamos trabalhando uma noção de frase, diferente de oração, mas a ideia de que a frase é a ideia comunicada pela oração, as sentenças como sendo o período de oração composto, né? Então são várias orações no mesmo período, e a ideia de proposição como sendo aquelas frases descritivas com valor de verdade, possivelmente verdadeira, possivelmente falsa, ok? Chamar a atenção que o nosso tarefa principal na filosofia é o enriquecimento das proposições, introduzindo distinções, né, e tornando a sentença mais específica. Né? Por isso, o item 2, manter o foco, enriquecer e especificar as sentenças genéricas. Então, a gente quer fugir da elaboração de proposições genéricas, sentenças genéricas, para introduzir especificações, o que enriquece o tamanho, a complexidade da sentença, tá certo? E a gente aponta algumas das estratégias para especificar e sustentar o foco das sentenças, né? Manter o foco numa sentença significa você dizer qual que é a frase principal dessa sentença, o que está sendo afirmado como mensagem principal, né? Esse aqui é manter o foco. Então, numa mesma oração, no caso, uma mesma sentença, né, ela pode conter mais de uma frase e, por causa disso, mais de uma proposição. E então a gente recomenda, em termos de escrita, que a gente mantenha o foco numa proposição, tá certo? Foco numa frase dentro da sentença. Então, evitar de construir sentenças que tenham muitos focos dispersos, porque isso torna imprecisa, digamos assim, a sentença, tá? Então a gente vai, na unidade 2, sair do foco da sentença, que é por onde nós iniciamos, né? Nas sentenças, nas proposições e nas frases. Na unidade 2 a gente vai para a união das sentenças, no sentido de construir o parágrafo. Assim como as sentenças têm um foco, o parágrafo também tem um foco que a gente chama de tópico discursivo do parágrafo, e isso que a gente chama de coesão do parágrafo, né? Que todas as sentenças que compõem o parágrafo, eles giram em torno de um mesmo foco, né? Esse tópico discursivo. Por isso, a gente vai falar então dessa construção do parágrafo, né? E depois a estrutura interna do parágrafo, ok? Por fim, vamos elencar aqui alguns tipos de parágrafos e por que o parágrafo argumentativo filosófico ele é o tipo de parágrafo que nós estamos interessados, né? Então a gente vai mostrar como que textos filosóficos combinam diferentes tipos de parágrafos, mas o parágrafo que nós damos maior atenção é o parágrafo argumentativo filosófico. Às vezes, os outros tipos de parágrafos eles são preparatórios para
o parágrafo argumentativo filosófico, e a gente vai abordar ele um pouquinho. Nesse item também sobre os parágrafos, a gente oferece alguns elementos para construir um parágrafo argumentativo bem consolidado, né? Bem construído. Então, como uma ferramenta, um instrumento para construir um parágrafo argumentativo bem consolidado, nós trazemos para vocês o famoso esquema de Turing, que é o esquema da argumentação de Turing. A gente vai apresentar vários elementos desse esquema e oferecer alguns exemplos de como que a gente aplica, como que a gente organiza um parágrafo com base nesse esquema de Turing, dos elementos do esquema de Turing, que é basicamente construir um argumento, né? Por fim, na unidade 4, a gente vai falar sobre a construção da resenha, que é um dos objetivos principais quando a gente está, é a primeira peça, digamos assim, de produção escrita, que é de interesse para compor outros textos filosóficos, né? Então, o fichamento, o resumo, né? As notas, elas são instrumentos, digamos assim, para a produção de textos escritos em filosofia, e a resenha de textos filosóficos é uma desses produtos iniciais, e certamente depois que a gente elabora várias resenhas em torno de um mesmo tópico, o mesmo assunto, o mesmo problema, a gente está habilitado então a discutir esse assunto, esse tópico, esse problema, né? Então a gente fala do resumo como uma parte, uma composição da resenha, mas ele é uma parte, mas não é toda a resenha. Uma resenha não é apenas um resumo. E então a gente vai discutir a estrutura da resenha, ok? Então basicamente são essas unidades aqui, né, do nosso curso que a gente vai visitar, né? E eu vou falar agora um pouquinho na sequência, tendo falado do conteúdo, eu vou falar um pouquinho no próximo vídeo sobre as atividades avaliativas que estão sendo pedidas na nossa disciplina, ok? Então, até mais.